Bom dia, pessoal. Já estamos ao vivo. Enviar o convite aqui. Quem estiver entrando também, faz essa gentileza, coloca o convitinho para ir avisando todo mundo de que a gente já está online. Isso. Tiago já está entrando. Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu, né? Me ouvindo, me vendo? Olá, Oi, Tiago, tudo bem? tudo Que lindo, ótimo. né? Bom dia, meio descabelado aqui, mas Bom dia. bom dia, bom te ver, belíssima. Que lindo esse lugar, hein? Quanta árvore, quanto verde. Que Ah, delícia. eu tô na natureza, tô em Bragança Paulista, pertinho de São Paulo, capital, mas vim passar um Vai dar uma final, retiradinha, sai da cidade, daquela bagunça da cidade. vim Vamos passar arrumar. o final de semana com alguns amigos terapeutas, aproveitando aqui, mandando o convite pro povo, também poder assistir, participar, é bem legal, que Muito bacana, que bem. bacana. Faz tempo que eu não Enquanto, fazia uma live. É gostoso estar aqui. enquanto você vai mandando os convitinhos, Thiago, eu já vou te apresentando, Tá bom, ok? Então, perfeito. o Thiago, ele é professor, é hipnoterapeuta integrativo, é especializado na solução de conflitos internos e relacionamento de homens gays que buscam a liberdade de ser. Quem verdadeiramente eles são, né, Tiago? E Com viver uma certeza. vida sem medo, vergonha ou dependência externa de aprovação e reconhecimento. Utiliza a hipnose terapêutica, alinhada à reprogramação mental e às constelações familiares para a solução de conflitos internos de forma rápida e eficaz. Essa semana, o Tiago nos trouxe um texto bem interessante que fala sobre as identidades, as dinâmicas relacionais e as afetivas, né? Então, Tiago, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas nomenclaturas, identidades, o que tem de comum entre todas elas. Tá ótimo. Então, para quem está chegando aqui agora, um ótimo dia, um ótimo domingo. Né? Essa live vai ser curtinha para que vocês possam aproveitar o domingo de vocês também. E pois é, Chay, o mundo ele vem passando por mudanças, por evoluções, por descobertas. É, e até eu mesmo sou surpreendido a cada dia Uhum. com, com novos conceitos, com novos fatos, com novas visões, com novos ensinamentos. E até me perco muitas vezes e tenho que fazer um trabalho de perguntar, mas o que é exatamente? Qual que é a diferença? E ficar estudando para entender as dinâmicas relacionais, o que está acontecendo, qual que é a atualidade das pessoas. E eu vou já responder a sua pergunta, mas eu acho que é importante falar uma coisa antes, né? Que ninguém nasce sabendo. E está tudo bem não sabê-lo. Então, até eu, né, que sou um homem gay, eu tenho que pesquisar, entender, estudar para saber responder uma pergunta sobre como essa. Imagine quem não é, né, quem não tem esse contato mais próximo. Então gera realmente muita confusão quando aquele post, né, foi postado. Muitas pessoas me perguntaram qual que era a diferença de homem cis, se isso era a mesma coisa que homem hétero. Então, algumas perguntas já chegaram nos stories sobre isso. E vamos lá a resposta.
tem definições que estão ligadas à identidade de gênero e tem Uhum. definições que estão ligadas à questão da sexualidade ou da afetividade. Então nem tudo está junto também. Algo novo, que é mais conhecido, acredito eu, dentro da comunidade LGBT, mas talvez não ainda tão conhecido entre os héteros, vamos dizer assim. Pelo menos eu não vi essa terminologia ainda dentro dos aplicativos, por exemplo, de paquera, de namoro hétero, mas já existem os aplicativos gays, né, que é o termo homem cis, mulher cis. E aí as pessoas falam, mas homem cis é homem hétero, homem gay é o homem que não é hétero. Não. Em se tratando de identidade de gênero, existe as pessoas que se identificam, que se sintonizam, que se veem com a sua identidade, com o seu sexo de nascença, vamos dizer assim, né? E as pessoas que não se identificam. Então, eu sou um homem cis gay. Por quê? Porque eu nasci dentro dessa roupagem, dentro desse sexo masculino, digamos assim, me identifico como tal, né? Então, eu sou homem, cis, porque eu nasci com esse corpo de homem, né? E tenho relações homoafetivas. Então, eu sou um homem cis gay. Mas eu poderia ter nascido no corpo de uma mulher e mesmo assim me identificar como um homem, né? E ser um homem trans, né? Como o Tami é, né? O Tami, por Uhum. sinal, foi eleito vereador da cidade de São Paulo. Então, homem cis é homem que nasceu num corpo de homem e se identifica como tal. Homem trans é um homem que nasceu num corpo de uma mulher, mas se identifica como homem. E daí vem o transgênero e o transexual. O transexual é a pessoa que faz a mudança do corpo, né, adequa ao corpo aquilo que ela sente internamente, mas que não altera seus genitais. Então você tem uma pessoa no corpo de uma mulher, que se identifica como mulher, que se apresenta, que vive como tal, mas ela tem um órgão sexual ainda masculino. Quando faz a mudança do sexo, aí vira transgênero. Então, até desse termo trans, existem duas possibilidades, que é transgênero e transexual. Então, cis significa pessoa que se identifica com o corpo que nasceu. E trans significa pessoa que não se identifica com o corpo que nasceu. Então, Nossa, muito interessante. não tem nada a ver com hétero ou gay. Só que nos aplicativos mais usados por héteros não tem essa terminologia. Agora, se você entra no aplicativo gay, tem lá homem cis e homem trans. Porque já é um aplicativo gay. Então não precisa dizer que a pessoa é gay ou que a pessoa é lésbica. Isso já é subentendido, já é esperado, né? Então só usa cis ou trans. Na verdade, são os paralelos, né? São as dualidades, muitas vezes. Para o hétero existe o oposto, digamos assim, não seria bem oposto a palavra, mas enfim, que é o gay, mas existe também o bi, né, que é bissexual, ou seja, se relaciona com os dois sexos, e também tem o não binário. O não binário é a pessoa que não se identifica nem com o sexo masculino, nem com o sexo feminino, com a sexualidade. Esse é novo, esse eu não conheço. Não binário, não binário. Né? Então, é uma pessoa livre, digamos assim. Ela é do jeito dela, mas você é feminino, você é masculino, você é homem, você é mulher. Não, não sou nada disso. Eu sou eu mesmo. Essa é a minha expressão, essa é a minha natureza. Então, a partir disso, né, Nova York identificou mais de 30 identidades de gênero. Então, gay e hétero são duas, digamos assim, né? O homem cis, homem trans, mulher cis, mulher trans. Né? Existem mais de 30 identidades e possibilidades, e é um leque muito extenso, né, para se explicar aqui.
E o foco daquele texto, no fundo, né, a mensagem que eu acho que deu para ser passada, para ser entendida, é que o nosso núcleo mais profundo é amor. Independentemente se é um homem cis, se é um homem trans, se é transgênero, se é transexual, se é não binário, ou se é bissexual, enfim, no fundo são relações afetivas. O que a pessoa expressa pelo outro é um contato de afeto, é um contato de amor. Né? As pessoas criam relações. E elas precisam também ter esse afeto, esse amor por si próprias, muitas vezes. Né? Então, daí que o termo hoje homossexual não é tão mais utilizado. Nós preferimos o termo homoafetivo, homoafetividade. Pode até dizer homoafetivo sexual, porque a mente ela omite, distorce e generaliza. Né? E muitas pessoas falam, mas eu sou hétero e eu tenho afeto pelos meus filhos, então eu sou homoafetivo só porque eu... E não é esse caminho, né? A gente fala um afeto de criar um casal, de criar uma relação, de constituir uma família, né? Então, uma homoafetividade, é óbvio, se eu tenho irmãos, eu tenho tios, eu tenho pai, eu tenho amigos, eu tenho afeto por esses homens. Mas esse termo não é usado para esse afeto especificamente, e sim para afetos Entendi. Então, daí que usa envolvem uma o dinâmica de sexual. querer estar junto, morar. Entendi. Tá meio travando o seu vídeo, Thiago. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, sim. Eu entendi que daí coloca esse afetivo sexual ao final para que as pessoas em si não façam essa confusão e não fiquem se questionando exatamente por esses afetos que a gente tem, amor e carinho aos mais próximos e que não se trata desse relacionamento, né? Exatamente, exatamente. Certo, Thiago. Thiago, quando você se tornou, está se tornando esse especialista com essa abordagem, nesse campo em específico, eu imagino que você tenha passado por algumas dinâmicas que, de repente, trouxeram dúvidas, preconceitos, até mesmo autossuperação. Você pode nos contar um pouquinho sobre essas etapas de vida, como tudo isso tem te fortificado, ao ponto de você buscar hoje o mesmo para os seus clientes, de você ver esse campo e falar assim, é aqui que eu quero atuar, porque realmente é onde nós precisamos olhar com um olhar mais cauteloso, né? Um olhar com eu entendo você, eu sei o que você está passando. É boa essa pergunta, Chay, porque durante muito tempo, dentro de mim existia uma resistência interna muito grande, né? Eu já sou assumidamente gay há muito tempo, eu acho que desde os 22 anos, né? Ser gay, me expressar como tal, para familiares e tudo mais já não era um problema, já não era algo mais que precisava ser escondido, apesar de toda uma dinâmica difícil que eu tive com eles no primeiro momento, de não aceitação da parte deles e toda uma dinâmica que muitos passam. Dos 22 anos para frente eu já pude ser eu mesmo, digamos assim, né? Então não precisava esconder mais nada ou fingir ser algo que eu não era, etc, etc. Mas dentro de mim eu precisava me provar o tempo todo a minha capacidade, a minha até masculinidade dentro de um conceito de masculino, às vezes que é distorcido. E eu me sentia, no fundo, intimidado quando eu estava num grupo de héteros, principalmente homens. Então, entre mulheres, eu era um pouco mais solto, mais relaxado, eu era o mesmo, mais natural, né? Mais espontâneo. Quando havia homens, eu ficava completamente travado. Então eu não era tão comunicativo. Eu meio. No fundo, não é que eu fingia não ser gay. Mas eu tinha medo. No fundo, falando bem claramente, era isso, de fato, de não ser aceito no grupo. Então era necessidade de pertencimento.
Então, se eu chegasse quietinho, conquistasse as pessoas, criasse ali uma relação, uma hora ou outra as pessoas iam descobrir ou ficar sabendo, mas aí eu já faria parte daquele contexto, né? Então eu não chegava, e aí na verdade a gente não precisa chegar chegando, né? Você chega sendo você mesmo, você só chega. Mas eu ficava muito mais contido, não me expressava tão naturalmente para ser aceito, para pertencer àquele grupo. E quando eu comecei a trabalhar com terapia, muitas pessoas vieram falar comigo, né? Pessoas que me conheciam, outros amigos terapeutas. Mas por que você não trabalha com o público gay? Por que você não faz uma abordagem, não cria algo específico para esse público? E eu negava, né? E trazia um monte de coisa que estava dentro de mim. Mas é um público que tem muito revolta, eu tenho que tomar muito cuidado, porque qualquer vírgula fora do lugar que eu disser, mesmo que de uma forma inconsciente ou não proposital, eu posso ser isso ou aquilo. Querendo ou não, quando se levanta bandeiras, né, acaba tendo divisões. Ou você é aquilo ou você não é, e então, de fato, esse caminho também existe. E eu negava, me recusava, saía pela tangente, eu não queria olhar para isso, né? Até que quando eu comecei a trabalhar com constelações, o campo trouxe isso na minha cara, né? De que era realmente o caminho que eu deveria percorrer, que era o público que eu deveria olhar, acolher e trabalhar. E aí eu tive que, de fato, olhar para isso dentro de mim mais profundo, né? E foi um momento difícil, assim mesmo, de resistência interna minha, para que eu pudesse, de fato, trabalhar o que eu precisava e me sentir pronto para ajudar, né, outras pessoas a também passarem por isso. E aí vieram outros professores e outros ensinamentos que também me conduziram me mostraram esse caminho novamente. E aí eu falei, tudo bem, agora eu acho que eu já me sinto pronto, de fato, né? Eu fui estudar algumas coisas e é interessante que aí eu comecei a me posicionar, ainda até de forma bem sutil, mas eu comecei esse ano, a ser sincero, essa mudança de público. Porque até então eu não é um terapeuta generalista, mas eu atendia todos que me procuravam, né? E eu continuo atendendo de fato. Muitas pessoas perguntam, mas você só vai atender gays agora? Não, né? As pessoas que me procuram, eu uso as minhas ferramentas e faço o melhor para trazer aquilo que elas precisam. Mas eu preciso falar com alguém, ter um direcionamento, né? E esse público começou a me procurar. E no final eu percebi que é até muito gostoso e muito tranquilo para mim trabalhar com esse público, exatamente pela minha história, pelo meu conhecimento mais profundo sobre as dinâmicas que acontecem, as minhas próprias experiências ou amigos. E um dos ensinamentos que eu tive é que a nossa maior força está na nossa maior dor, né, no nosso maior lastro. Aquilo que você curou em você, passou por você, você pode ajudar o outro também. Então vem muito casos de vergonha de ser gay, não aceitação interna, de viver uma vida escondida, dinâmicas tóxicas de relacionamento, muitas vezes por a pessoa se submete a determinadas coisas porque não acredita ser merecedor o suficiente, ou porque aprendeu que é só aquilo que existe, ou porque é escondido, então não tem tanta opção, né? Ou é exatamente o contrário, vive relações completamente num grito de liberdade, ou de querer ser livre, né? Não se aprende a nada nem a ninguém e quer só curtir a vida. Então tem vários extremos, digamos assim. Mas foi interessante, recentemente, por exemplo, eu tive um cliente e
Ele me procurou, ele falou, eu já fiz muita terapia, há anos eu faço terapia, já fiz várias terapias, e, e ainda sofro com isso, com aquilo, e tudo questões relacionadas à homoafetividade dele. E aí eu sempre dou uma resposta, né? Eu sempre passo isso para os meus clientes. Mesmos caminhos levam aos mesmos resultados. Continue fazendo o que você já faz, não podemos excluir a nada, mas se permita novos conhecimentos, se permita novas práticas, novas abordagens para obter novos resultados. Então, se você já faz por tanto tempo essas outras terapias e nada disso ainda trouxe o que você precisa, né? Faça outras. E aí eu passo um leque de opções, desde as opções que eu trabalho, às opções que eu ainda não trabalho. Né? Por exemplo, eu ainda não trabalho com Theta Healing, eu sei que você trabalha. Eu já fiz, adorei, e eu indico o Theta Healing para todo mundo. Então eu não faço, mas eu indico, né? Radiestesia, biomagnetismo também já fiz, não trabalho com isso, mas também indico. Então eu sempre passo um leque de opções para a pessoa. E esse rapaz veio, né, para um atendimento presencial, e as minhas sessões eu não coloco limite de horário. Eu falo, pode ser 2 horas, pode ser 3, é o necessário para trabalhar aquilo que você precisa naquela sessão. E Chay, ele ficou 4 horas falando. E eu só ouvindo. Né? Foi a primeira vez que isso me aconteceu. Mas por quê? Porque ele precisava colocar aquilo para fora. Né? E aí, o que eu percebi nele? Muito discernimento. Ele já estava pronto. Todas as terapias que ele tinha passado, feito, o ajudaram muito, foram excelentes na vida dele. Só que aquilo que ele trouxe para mim, ele nunca tinha trazido em nenhuma dessas terapias. Então é óbvio que não funcionou. Se ele tivesse exposto aquilo, poderia ter funcionado, poderia ter resolvido, né? Mas como ele trouxe, ele não comentou aquilo por vergonha, ele mesmo disse, por vergonha de se erguer, por vergonha das relações das quais eu me coloquei, de abuso, tóxicas, etc. Ele não tinha coragem nem de contar isso para o terapeuta. E para mim, só pelo fato de eu ser gay, essa coragem veio. Tem importância, né? Que, Realmente. e aí, depois de 4 horas, eu falei, olha, hoje já foi o bastante, vamos continuar. Eu não fiz técnica nenhuma, ferramenta nenhuma com ele, já tinha sido bem extenso. Né? Eu falei, no próximo encontro a gente vai dentro da hipnose trabalhar isso mais profundo, anotei um monte de coisa. E ele já adorou, já saiu mais leve, só ter colocado esses conteúdos para fora. E na segunda sessão nós fizemos a tratamento por hipnoterapia e ele saiu completamente transformado. Sabe, assim, besta, leve. E aí mandou, nossa, Thiago, em um mês, isso foi na segunda sessão, que na verdade foi a primeira. Você conseguiu o que eu não consegui em anos de terapia. E na verdade nós terapeutas somos só facilitadores, nós somos só o GPS. Quem conseguiu foi ele. Ele se permitiu, ele estava pronto, né? As outras terapias trouxeram ele para esse momento. Qual foi a diferença? Que ele colocou para fora e se permitiu trabalhar aquilo que até então ele não tinha colocado, não tinha se permitido trabalhar. E aí eu fiz uma outra sessão de constelação, alinhar pai e mãe, algumas dinâmicas relacionais, né? Ele resgatou o masculino, se tornou um homem super forte e partiu para a vida, realizando com projetos, destravou dinâmicas, coisas relacionadas à sexualidade, ao sexo, medo. Tem muitas pessoas com medo também, com o corpo fechado, que não sentem prazer ou que estão muito na mente, viciados em pornografia, em masturbação, né? E o prazer não é isso. Então também já estive nesse lugar, né? Eu fui procurar o Tantra, eu fui procurar novas formas de não viver relações na mente ou de fantasias, de imagens, né? Então hoje eu posso
orientar também as pessoas. E aí começaram a me procurar pessoas com questões na sexualidade. Né? Eu não sou um terapeuta tântrico, eu não faço a terapêutica tântrica, mas eu a conheço, né? Ela já trouxe benefícios muito bons, muito bonitos para mim. Né? Estou aprofundando também no meu autoconhecimento dentro desse caminho e já estou trazendo para os meus pacientes. Você, na verdade, foi buscar esses novos caminhos que você diz para ter novos resultados, vendo isso dentro de você. Hoje, com toda essa tua experiência, você é mais convicto quando você diz de buscar novos caminhos e ter novos resultados. Exatamente, exatamente. E para esse mesmo cliente eu falei, olha, faça o Theta Healing, também é importante, né? Então a gente fez 3 sessões. A primeira ele só falou que foi algo que para ele foi terapêutico. A segunda eu usei da hipnose e da PNL, e a terceira da constelação. Foram 3 sessões e a vida dele assim decolou. E como foi gostoso trabalhar com isso, tanto para mim quanto para ele, né? Foi uma conexão de humanidade muito bonita, porque de fato o trabalho do terapeuta é não julgar, é você ver, entender o que está por trás daquilo, tornar aquilo consciente para a pessoa e fazer com que a pessoa trabalhe com aquilo e tome as suas decisões, né? Então não tem certo ou errado, bom ou ruim, melhor ou pior. Tem aquilo que funciona ou não funciona e a pessoa só faz aquilo que ela aprende, aquilo que ela sabe, que ela conhece. Por isso dos novos caminhos, né? Então a terapêutica tântrica, você sai realmente de imagens, você sai da mente e vai para o corpo, você vai para o presente, você vai para o momento. E, e assim, não posso dizer especificamente das dinâmicas né, heterossexuais, heteroafetivas, mas dentro das dinâmicas LGBTs, pelo que eu percebo, né, tem muita gente na mente. Eu acho que nos héteros também, porque crescem com pornografia e querem levar aquilo que vem para as relações e fica muito concentrado, como a gente fala, no genital, no ato em si, e não experimenta algo muito mais bonito, muito mais forte, muito mais prazeroso no corpo todo. Então, conforme eu me abri para isso, né, clientes começaram a chegar naturalmente, mais e mais. E aí eu pensei, né, tem a questão voltando para a minha resistência inicial, né, aquela que eu tinha. Tem a questão da militância, da bandeira, de um posicionamento mais de massas, né, e tem o trabalho individual terapêutico. Então, na terapia, eu trabalho com o indivíduo, né? E o meu trabalho é integrativo, não é separatista. Não é você contra os outros, certo ou errado. É você em integração, em união consigo mesmo, com a sua verdade mais profunda, né? Com a sua integridade interior e como você quer manifestar isso no mundo. Então, se a pessoa, a integridade, o amor dela mais profundo, né? É de casal, é monoteísta, digamos assim, monoteísta não, enfim, é... ela vai viver isso. Se é poliafetivo, ela vai viver isso, né? Então é dentro da verdade dela, daquilo que ela... monogâmico, não é monoteísta. Monoteísta é um Deus só. Tá tentando... Você vê, são tantos termos, às vezes, que a gente tem que lembrar para poder identificar, né, questões. E agora eu sou completamente romântico, né? Então a minha visão, e tudo são visões, né? Visão de relacionamento, visão de sexualidade, visão profissional, visão de família, né? Então dentro da minha visão de relacionamento ainda é uma visão a dois, né? Dentro de um contexto muito bonito, muito profundo. E muito prazeroso, de fato, não só de sexo por sexo, mas uma experiência muito mais completa, ampla, até E isso espiritual. dentro, e isso dentro de você, do teu conceito, do que você acredita por você.
Porém, eu acho importante dizer que não há julgamento em relação a outros, né? E Exato. outros conceitos e outras ideias. Não existe isso. Você até, quando você comentou sobre aceitação, ou as coisas que estão meio fora de lugar em relação a alguém, se a gente olha para um hétero, né? Algo, digamos assim, dentro das dinâmicas mais conhecidas, né? Se um filho está fora de lugar, né, um filho, independentemente da sua opção sexual, e ele está assumindo identidades diferentes daquela, ou seja, está mandando na casa, está fazendo e acontecendo, isso traz para ele, além o aparente benefício, né, traz para ele consequências. E aí, com o que você falou em relação à homoafetividade, me parece muito semelhante. A única diferença é que agora o teu olhar pela sua experiência atrai que as pessoas possam confiar em alguém que passou por isso. Mas a dinâmica, por estar ou não aceitar aquilo que verdadeiramente é em si, traz consequências. Está Sim. correto dessa forma? Essa forma de pensar, você concorda? Concordo, perfeito. É o conhecimento sistêmico, né? Toda exclusão gera compensações. E eu percebo dinâmicas comuns, principalmente dentro dos homens gays, né? Sua grande maioria, eu não gosto de generalizações, mas é o que me vem, né? Tiveram pais ausentes, pais separados e o pai ausente, né? Então, uma ausência muito grande até de uma representatividade masculina, de uma força maior. Então, existe também muitos meninos, e eu já fui esse menino, com medo do masculino, né? Lembra que eu falei que eu me fechava? Então, quando a pessoa ela entra, tem muitos gays, por exemplo, tem gays que são mais reservados, tem gays que são mais livres, digamos assim, mais expostos, mais à vontade. E antigamente eu olhava com um olhar de julgamento. E eu mudei esse olhar. E hoje eu olho com um olhar de admiração. Eu olho com um olhar de congratulação, né? De parabéns pela coragem. Porque tem gays que chegam num grupo e chegam espontâneos, livres, dançando, rindo, brincando, falando o que são, usando a sua própria linguagem e completamente desprendidos. E tem pessoas que não, que têm isso dentro do seu grupo de amigos, mas quando está num outro grupo, ela tem uma outra postura, que são as identidades, né? E aí criticam, porque não precisa ser daquele jeito, não precisa chamar a atenção, não precisa ser espalhafatoso, efeminado, aí começa um monte de novos nomes, né? E na verdade é isso, não tem certo ou errado, bom ou ruim, tem aquilo que funciona e que não funciona dentro da verdade interior, dentro do núcleo mais profundo de cada um. Então hoje quando eu vejo, eu admiro, eu acho sensacional, né? Parabéns por você ter essa liberdade, sem medo, digamos assim. E muitos não estão ali para confrontar ou para afrontar. Estão simplesmente sendo quem são, né? Em todos os ambientes. E, e quando há de fato exclusões de algo dentro de si, de algo familiar, de algo social, né? Isso gera compensações. Então, esse trabalho, de fato, de colocar tudo no seu devido lugar dentro da parte sistêmica, né? E a parte sistêmica, ela engloba tudo, família, profissão, relacionamento social, respeitando a ordem também, né? A hierarquia, né? Não querendo ser maior do que daqueles que vieram antes ou melhor, né? Exclusão, às vezes, entre irmãos, tem muitos... A gente sabe, né, Chay, essa parte sistêmica, o quão profundo isso é, e o quão simples também é de ser resolvido. Desde que a pessoa esteja permissiva de olhar, entender, dar um sim para tudo aquilo e dar o lugar,
o quanto aquilo é automático. Terça-feira agora, você participou, acho que comigo, eu fiz uma constelação muito bonita. Foi um homem hétero, o tema dele era o masculino e o dinheiro. E eu coloquei no campo os representantes, né, mostrou ali uma dinâmica disfuncional, e eu falei para ele, diga sim. E o dizer sim é dizer eu vejo, eu concordo, eu tomo conhecimento. E ao dizer sim, a liberação aconteceu. A dinâmica mudou. Então eu não precisei falar nada, ensinar nada, conduzi-lo a nada. Ele simplesmente viu, entendeu, eu falei, diga sim. Ele disse sim, aquilo resolveu. Né? Então, o quão é simples muitos trabalhos, muitos conteúdos, desde que a pessoa de fato esteja exposta. E aqui eu não sei se tem pessoas me assistindo, só fazendo um paralelo, depressão, ansiedade, até suicídio. Né? Chegou a mim recentemente um caso de alguém que tentou suicídio. E a gente sabe que suicídio está a ver com a constelação, com dinâmicas de exclusão na família, com compensações a conteúdos que não são da pessoa. Então, uma constelação familiar consegue liberar, muitas vezes, né? Dinâmica com drogas, com alcoolismo, que está identificado a excluídos. Quando você inclui aquilo, aquele vazio se preenche, a pessoa não precisa mais da droga, do álcool, da depressão, do suicídio para ser visto, porque o que a pessoa quer é ser visto ou incluir alguém que não está sendo visto. Né? Então, para quem está aqui assistindo, se permita, né? Novos caminhos levam mesmos caminhos levam aos mesmos resultados. Se você está há anos passando pela mesma situação, que não é uma situação gostosa, não é uma situação saudável, se permita. Né? E o que eu vejo dizem, tem muitas pessoas que falam que terapia é cara antes mesmo de saber o preço. Eu não tenho dinheiro agora. Né? Mas aí vai e compra uma garrafa de bebida de R$ 100 no mercado e não paga R$ 100 na Gasta, sessão. gasta num show, vai assistir um showzinho de música que dura um tempo e não vai modificar a sua própria vida, mas não investe na terapia. Exato, Faz pequenas. exato. Nem Thiago. parcelando, nem, não tenho dinheiro, não. Então tem coisas que são tão simples, né? E hoje eu entendo de fato que eu sei, eu identifico, eu tenho muita força no meu caminho profissional. Então eu trabalho hoje com terapia e educação. Eu também sou professor, então eu faço mentorias terapêuticas, tanto da parte biográfica, que é mente, quanto da parte sistêmica. Trabalhos muito bonitos em grupos que eu trago corpo de conhecimento e vou realmente muito profundo trabalhando, dando o suporte necessário, etc. E faço os trabalhos individuais, mas querendo ou não, tudo também é educação. Porque ninguém nasce sabendo e ninguém nasce com problemas. Né? E a gente só faz aquilo que a gente aprendeu. Então, quando você aprende o novo, você pode ir por um novo caminho. Quando você aprende a solução, você pode solucionar. Se você soubesse, você solucionaria sozinho. Né? Então, o terapeuta, na verdade, é só o GPS. Ele não resolve por você, mas ele te ensina a resolver e você faz o que precisa ser feito. Isso que você falou, eu sinto assim uma importância enorme. Primeiro do dizer sim, simplesmente dizer sim e de querer buscar novos caminhos, de buscar aceitar. Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo que às vezes as pessoas querem as soluções prontas, por exemplo, ir à terapia, querem a solução pronta, mas de fato não conseguem entregar ao terapeuta o que precisa. Ele quer mudar alguma coisa, mas não entrega o que precisa ser mudado, por falta de confiança ou por falta de identificação, por falta de, né, dessa experiência, independentemente. Mas o fato é, se eu não entrego, se eu não quero aquilo com muita força, eu não vou mudar.
Não adianta eu querer que os outros façam, que os outros me deem resposta. Isso que você está falando, então, para mim é muito importante, porque é o que eu identifico também com os clientes, é a mudança, a busca por tornar-se diferente, de fazer a diferença, de querer outras soluções. Aceitar o que tá, aceitar a história tal como é, o fato, né? Não a história, mas aceitar os fatos que aconteceram e reescrever essas histórias, né? Buscar ser diferente daqui para frente. Aproveitar tudo que foi, todos os fatos que ocorreram, e deles construir uma, uma chegada diferente, né? Se fosse o pódio, né? Um pódio lá em cima, chegar lá no alto, porque se eu estou aqui, eu quero chegar lá, eu preciso fazer alguma coisa diferente disso. E tem E muitas querer pessoas essa que mudança. negam, né? Negam aquilo que recusam, omitem, distorcem, generalizam, mas e se, mas e quando? É a dinâmica, o processo de cada um, né, Chay? Mas esse recado realmente é muito importante ser passado, independentemente da identidade, né, de gênero, qualquer coisa, sabe? É bi, é trans, é não binário, é cis, enfim. Isso é só uma identidade. Isso não é você, mas não é você. No sentido que é uma frase que eu gosto muito, até das profissões, né? Eu não sou a minha profissão é o meu limite, é até onde eu posso ir. Qualquer profissão é até onde a pessoa pode ir. E o que eu sou de verdade? Qual que é o meu núcleo mais profundo, a minha verdade mais profunda, né? E, e a minha verdade mais profunda é amor. Então eu faço também um trabalho muito bonito dentro do amor próprio. Né? O amor não é algo que é ensinado, não é algo que é comprado. As crianças já nascem amando incondicionalmente. Elas não acordam e dizem, nossa, que chato, tá frio, tá chuva. Elas acordam sorrindo, acordam com energia, acordam felizes, né? E vão no colo de todo mundo, brincam com todo mundo e amam incondicionalmente. Então isso já vem de fábrica. Conforme a gente vai crescendo e passando pelos desafios da vida, a gente vai dando importância a outros sentimentos destrutivos e vai apagando isso, vai diminuindo isso, mas isso continua dentro de nós. Quando a gente vai limpando, liberando, soltando essas cargas todas, tristeza, raiva, ódio, enfim, o amor ele emerge de volta. Ele não é instalado, ele não é ensinado, ele simplesmente ressurge, né? E a pessoa começa de fato a experimentar o amor, não o amor da mente, um amor de imagens, de fantasias, né? Isso não é amor. A mente não sabe lidar com sentimentos. O sentimento ele é sentido no corpo. E no fundo, tudo que nós fazemos é para ser feliz. Ninguém vai fazer uma faculdade dizendo, eu quero fazer 6 anos dessa faculdade odiosa para eu sofrer horrores nesses 6 anos de faculdade e depois sair daqui e ter um emprego de merda para sofrer. Ninguém faz isso. As pessoas, no fundo, escolhem uma profissão, vão fazer algum ensino, seja ele dança, seja música, seja idioma, seja culinária, seja, sabe? Porque aquilo vai trazer para ela uma certa forma de prazer e felicidade. E quando as pessoas fazem aquilo, elas fazem porque amam. Né? Então, quem dança, ama dançar. Quem faz yoga, quem faz academia, que faz com gosto de verdade, ama fazer o que faz. Né? Então, o nosso núcleo mais profundo, ele é amor. O resto são identidades. E nós somos os atores que podemos interpretar qualquer papel, porque nós somos o ator e não a personagem, né? Então, até essa questão, muitas vezes, Tiago, mas você não fica com mulheres? Eu falo, eu posso. Se eu quiser, eu fico. Funciona? Funciona, né? E por que você não fica? Porque não é a minha verdade mais profunda. Eu posso ficar, mas assim, eu posso ter uma relação sexual, ou até várias, mas eu quero uma relação afetiva? Neste momento, não.
né? Então eu me casaria, construiria uma vida a dois com um homem. Com uma mulher, neste momento, não vislumbro isso, não está na minha visão de relacionamentos. Isso significa que eu não posso amar uma mulher? Não, posso amá-la, né? Isso significa que eu não posso ter relação sexual com uma? Posso também, né? Mas qual que é o meu núcleo mais profundo? Sabe? Então não é identidade, não é... A identidade de gênero, na verdade, é uma necessidade de pertencimento. Que Eu todo... achei lindo, lindo essa forma que você colocou, Thiago. Lindo de verdade. Porque eu já conversei, já tive vários colegas gays, né, assumidamente. Mas a primeira coisa, quando alguém pergunta, a resposta que vem é não, isso não quero, não. É um não, né? E você não, eu posso. Eu posso, mas eu prefiro, ou eu posso, eu assumo o que eu quero. Eu Isso escolho. não independe, eu escolho. Isso independe do outro. Isso é comigo. E mais do que isso, você me fez lembrar da questão da inteligência emocional, o quanto que você realmente se coloca numa mentalidade diferente em aceitar as coisas e modificar a forma que se coloca. Ó, eu chamei atenção para isso porque só na forma de você expressar veio um carinho diferente, que é uma escolha, uma opção sua, sem fazer exclusões. Exatamente. Achei Até muito escrever aqui, interessante. são escolhas e não limites, exatamente. Crenças limitam, experiências libertam. Eu vivo uma vida livre, o meu foco é liberdade. Eu te ensino a ter a mesma liberdade de ser quem sua verdade mais profunda no mundo. Eu nunca entendi, Chay, esse negócio de Eca tenho nojo. Por que eu tenho nojo? Eu não tenho nojo. Por que é nojento? Não é nojento. Sabe, essa negação, na minha visão, me parece muito feio. Todos nós temos 50% pai e 50% mãe. Todos nós temos a energia masculina e feminina dentro de nós. Esse conhecimento do que é cada uma dessas energias de forma funcional e não disfuncional, como transitar entre essas energias e usá-las ao nosso favor, isso é libertador, isso é liberdade. Quando a pessoa fala Eca, tenho nojo, ela está negando a mãe que existe dentro dela, ela está negando o feminino que existe dentro dela, ou vice-versa, sabe? É uma parte do corpo humano, é um órgão sexual. Você pode apreciar ou de repente não apreciar, dizer, olha, de fato eu olho e não me dá nada. Para mim sempre foi isso, sabe? Eu via, assim, quando eu tinha algum contato, ou por foto, ou enfim, e não me dava nada. Mas isso não é não apreciar. Eu vejo mulheres, eu falo, que mulheres bonitas, né? Eu aprecio. Não quero sexo, mas eu aprecio. Né? Muitas vezes eu Você não gosto. faz exclusão, né? Não A é negação. eca, que nojo, sabe? Então, uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida de liberdade. E liberdade está em se libertar das suas próprias crenças, dos seus próprios limites. Então, ser livre é isso. Eu posso sim me relacionar com uma mulher, ter sexo, até ter uma relação afetiva. Não, neste momento não faz sentido, não é o que vibra no meu coração. Para mim está tudo bem, né? Isso não me incomoda. Mas eu vivo relações muito bonitas com as pessoas. Então, o meu trabalho vai mais nessa linha, né? Numa linha integrativa, de fato, numa linha de amor próprio, porque quando você preenche aquilo que você vai buscar fora, que não está fora, está dentro, né? As suas dinâmicas no mundo mudam, as suas relações mudam. E aí você é livre de verdade, porque você não se torna dependente nem de pai, nem de mãe, nem de reconhecimento, nem de aceitação, nem de significância, nem de um parceiro para que te dê amor ou isso ou aquilo, porque você tem tudo isso dentro de você.
Então, o meu E, recado para os homossexuais, para os homoafetivos, para os gays, para as mulheres lésbicas, enfim, é exatamente isso. Não busque fora. Tudo aquilo de fato que você, pela sua experiência, pela sua história, que você sempre sentiu que faltou e que dói, tá dentro. Né? Eu posso te auxiliar a se libertar disso, a essas dores e se preencher de amor. E amando e sendo livre, você pode escrever uma nova história. Né? Nós não somos o nosso passado, nós não somos as nossas histórias. Né? Só existe no fundo o agora. Eu posso escolher hoje o que eu quero ser. Né? Então, amanhã, hoje mesmo eu posso escolher ter uma relação heteroafetiva. Hoje mesmo eu posso escolher, de repente, ser uma mulher trans. São acho que escolhas. isso acaba indo de encontro àquilo que você iniciou falando sobre erguer bandeiras. Se você ergue a bandeira, aí você fica posicionado naquilo. E você é livre. É um ser Exato. livre para fazer as suas escolhas, para aceitar o como você é, o como você sente. E principalmente aceitar e respeitar o outro, da forma que ele é. Porque no fundo, igual você coloca lá no seu texto, né? No fundo, o que que a gente quer? É um preenchimento, isso independe das identidades. A gente quer se sentir amado, a gente quer se sentir visto, a gente só isso. Ninguém quer ofender ninguém porque a minha opção é essa, então não, não é essa. No fundo, não é isso. E eu não preciso ficar me escondendo, eu não preciso ficar aqui me, me sabotando, né? Porque o outro talvez não me aceite. Se o outro não aceita, é problema do outro e não o meu. Agora, se eu não me aceito, aí eu preciso trabalhar isso em mim, né? E, Thiago, eu queria muito agradecer por você ter aceitado esse desafio quando o campo te mostrou, né? E imagino aí a dificuldade em olhar e ver assim, poxa, isso aqui é um campo vasto, vai me gerar dificuldades, desconforto, mas que bom que você saiu da zona de conforto, que bom que você abraçou tudo isso e você pode ajudar as pessoas com toda essa sua experiência, com esse carinho, com esse amor que você tem. E eu tenho certeza que você faz diferença na vida de todas essas pessoas que te procuram, né? Desde que elas queiram, desde que Sim, elas se permitam. aceitem. Exatamente, exatamente. Você gostaria de deixar mais algum recadinho? A gente tem aqui em torno de uns 4 minutinhos. Agradeço o convite para participar dessa live. Foi um prazer. Eu faço parte da Unicinco, né, uma cooperativa de terapeutas integrativos. Então, dentro da Unicinco, sim, são todos profissionais excelentes, com um vasto corpo de conhecimento, a Chay é uma delas. E eu falei, eu posso contribuir de várias formas, mas principalmente com a comunidade, com o público gay que vier até a cooperativa. Né? Passem para mim que eu tenho todo um corpo de conhecimento, um diferencial também para atender a essas pessoas. E é isso, liberdade vem de dentro. Nós mesmos nos colocamos nas nossas prisões de identidades, de crenças. Então, quando eu dizia que eu chegava e me colocava preso, eu não usei a palavra preso, mas eu chegava num grupo de hétero, uma pessoa que eu não conhecia, e ficava mais travado, mais fechado. Onde estava essa prisão? Estava no grupo ou estava em mim? Né? Então, realmente é isso. Quando você... O se libertar, mais uma vez, não é afrontar, não é confrontar. É simplesmente se libertar da sua mente. Você enxerga o mundo de outra forma, você se comporta de outra forma. E o que o outro pensa é do outro, não é seu, não te diz respeito, não significa. E você não precisa confrontar, porque cada um dentro do seu processo, né? Muitas vezes, se é alguma coisa muito triste, eu lamento pela pessoa, mas não me identifico.
Que pena. Para ela, essa é a sua crença, é isso que você pensa, é isso que você vive. Ok. É a vida dela, não é a minha. Né? Então, você vê, o ódio passa, a raiva passa, a luta, o confronto, a revolta, sabe? Mas é ignorante, mas é um absurdo, mas é isso, mas é aquilo. E o que que eu... E tá, é o processo dela, né? Se eu não estou nesse processo, então mantenho a minha paz comigo mesmo, fico feliz comigo, faço o meu melhor no mundo, me conecto com pessoas que têm a mesma visão e deixo a outra no lugar dela. E simplesmente não me identifico com aquilo. Não me Né? identifico em absoluto. A não identificação é a liberdade, né? Tudo que a gente Exatamente. identifica, a gente se limita. Então, ver é ser livre. Foi um prazer aqui falar com vocês. Né? Quem ainda Também. não me segue, só clicar nas bolinhas aqui em cima, dá para seguir o meu perfil. Outros Isso. meus amigos podem seguir também o perfil da Unicinco. Né? Tem conteúdos bastante interessantes lá, voltado para mulheres, para feminino, para pais e filhos, para luto. Bastante conteúdo bem rico, de fato, para vocês. E contem comigo no que precisarem. Um ótimo domingo a todos. Sempre bom falar Um contigo, ótimo Chay, te ver. domingo. Obrigada igualmente. A Luciana mandou um bom dia. Muita gente fez alguns comentários, coraçõezinhos, Eu fui lindos, lindos, lendo. lindos, lindos. Mas a gente acabou não comentando. Então, muito obrigada para todos que nos acompanharam aí. E é de coração, né, esse conteúdo, sabendo de toda essa abrangência. Realmente queremos que, se acaso não pôde acompanhar aí no ao vivo, vai ficar gravado. Não conseguiu pegar toda a live, vai ficar gravado ali no nosso Instagram e podem assistir depois também. Beijão, Thiago, muito obrigada. Por Aproveita nada. bastante aí seu padeiro. Linda essa paisagem. Beijo, querida. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.